A paz do Senhor, amados. Hoje estamos iniciando uma série de estudos bíblicos destinados a responder alguns questionamentos que o nosso coração levanta em dias como os que nós estamos vivendo, que é a pandemia do coronavírus, que tem atingido o mundo todo e em alguns lugares, inclusive, atingido gravemente, a gente diria até que catastroficamente. E muitas situações que o ser humano é posto em grande sofrimento, um sofrimento inesperado, não aquele que é o normal da humanidade. Por exemplo, o que é um sofrimento normal? A perda, por exemplo, de um ente querido, idoso, ela causa muito sofrimento, mas ela não causa muitos questionamentos, porque já é considerado normal para nós que uma pessoa nasce, cresce, envelhece e morre. Entretanto, quando morre, por exemplo, uma pessoa bem jovem, cheia de vida, que não tinha doenças, que principalmente se ela era um exemplo de vida, imediatamente nós questionamos por que morreu. Principalmente se a morte foi violenta, foi trágica. E nós então levantamos esses questionamentos. Quando o mundo é varrido por uma onda de catástrofes naturais, como por exemplo as grandes enchentes, as tsunamis, e elas ceifam milhares de vidas e deixam milhões e milhões de desabrigados, nós perguntamos, onde é que está Deus que não interfere nisso? E isto é normal da humanidade fazer esses questionamentos. Nunca houve um tempo na humanidade que tais questionamentos não fossem levantados. A razão, a motivação do sofrimento humano. E, às vezes, o que causa o maior sofrimento ao ser humano nem é o sofrimento em si, é a falta de saber por que ele acontece. E quando eu, Raquel Aguiar, crente, cristã, bíblica, que acredita na palavra de Deus, quando eu, por exemplo, olho para o sofrimento da humanidade, e o meu em particular, das pessoas mais próximas de mim, eu não acho resposta nenhuma que me console, que me conforte, que me deixe tranquila, a não ser aquela encontrada nas páginas da própria Bíblia. E é por isso que, diante disto, eu convido os irmãos a estudarmos a partir de hoje este assunto. E a primeira coisa que ocorre, que às vezes para nós crentes é mais grave até para o descrente, é perguntar qual é a relação de Deus com o sofrimento humano. Será que Deus tem relação com o sofrimento humano? E se ele tem, como é esta relação? E eu mesma, quando eu pessoalmente fui abatida pela tragédia, eu, no primeiro momento, fiz esse questionamento, que é: Deus se ofende quando eu o questiono, quando você o questiona, quando a humanidade o questiona? Quando você está sofrendo muito, quando os seus vizinhos estão sofrendo, quando o seu país está sofrendo, quando o mundo está sofrendo, e as pessoas questionam a Deus, ele se ofende? E esta é uma pergunta que só deve ser respondida à luz da fé, à luz da palavra de Deus. E a minha Bíblia e a sua Bíblia, uma vez consultada, te dirá que Deus não se ofende com os seus servos, com os seres humanos quando questionam. E nem tampouco eles repreende e diz como aquele pai super ocupado que a criança chega para ele e pergunta: papai, por quê? Sai daqui, menino, eu estou trabalhando. Não, Deus não se comporta desse modo. A Bíblia nos diz que ele ouve o clamor do aflito, que ele ouve o questionamento, que ele responde a esse questionamento, nem sempre no tempo que nós gostaríamos que a resposta viesse, mas ele responde. O livro de Jó, por exemplo, é um dos maiores exemplos disto na Bíblia.
O tormento pelo qual Jó passou durou um tempo considerável. E durante todo esse tempo, Jó questionou a Deus. Jó não somente questionou a Deus para saber por quê, mas ele buscou na sua própria vida as motivações. E não encontrando essas motivações, cada dia que passava e ele não conseguia entender o porquê, o sofrimento de Jó aumentava, a ponto de ele querer abdicar da própria vida, não de querer se matar, mas de pedir a Deus que o matasse. E isto é natural. No final das contas, Deus o respondeu, se revelou a ele, Deus o restaurou toda a sua família. E isto é se tratando de sofrimento pessoal, de sofrimento individual. Mas a Bíblia também nos fala da pessoa sensível, aquela pessoa com alma de profeta, que ao ver a iniquidade se instalar na sua sociedade, na sua nação e no mundo, ela questiona Deus. Ela ora, ela clama, ela busca, ela quer que o mal se afaste, a iniquidade se afaste, o pecado se afaste, as injustiças se afastem, e ela não vê isto acontecendo, e é como se Deus não a tivesse ouvindo, não tivesse interessado nos males da sociedade, nas mazelas humanas, no pecado humano, na iniquidade humana, na injustiça humana. Então, essa alma de profeta vê esse mal todo, sabe que de algum modo as consequências desse mal virão, percebem as consequências se avizinhando da sociedade, do seu país, do mundo, e ele clama, e ele busca, e ele quer falar, ele fala a Deus, ele fala à sociedade, e ele não ouve resposta da sociedade e não ouve resposta de Deus. Então ele clama, ele grita, e nós temos o exemplo disso no profeta Abacuque, cuja referência eu faço questão de ler. O profeta Abacuque, ele tendo uma situação assim em Israel e vendo que os inimigos se aproximavam, ele disse: até quando, Senhor, clamarei e tu não me respondes? Tu não me escutas? Eu grito violência e tu não salvas? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas sem causa e a lei parece que não resolve. O profeta Abacuque, ele estava dizendo: por que tu me abres os olhos? Por que tu me fizestes assim tão sensível para eu ver a violência, para eu ver a injustiça, para eu ver o mal e eu clamar contra ele na minha sociedade, e no entanto a sociedade não ouve, e quando eu te oro tu também parece que não me ouves? Melhor é que eu não fosse sensível, que eu não percebesse. Entretanto, Deus não se magoou com Abacuque. Deus não disse para Abacuque: tu não sabe de nada, camarada, cala a boca que eu sei o que eu estou fazendo. Absolutamente não. A palavra diz que Deus respondeu ao profeta Abacuque, e lá no capítulo 3, nós vemos que ele já tinha sido respondido por Deus, e a resposta de Deus foi um salmo que ele compôs. E no salmo ele diz: estou aqui abalado, muito abalado com as declarações que o Senhor me fez. Porque quando Deus respondeu, Deus não afastou o mal, Deus não limpou a iniquidade de Israel, assim como não evitou que os inimigos fossem lá para destruir a cidade. Não prometeu isto para Abacuque. Mas ele mostrou que de fato aconteceria, por que aconteceria, a intensidade com que aconteceria. E isso alarmou ainda mais o profeta. Mas o fato de Deus ter se manifestado e de Deus ter revelado a ele as coisas, ter falado com ele, deu ao profeta descanso no coração. E o descanso do coração produziu no profeta as palavras de conforto, de segurança, de estabilidade, que o levaram a proferir as palavras que vocês falam quando estão em dificuldade, que nós crentes falamos quando estamos em dificuldade e que exortamos os outros a dizerem quando estão em dificuldade e elas passam. Está no capítulo 3 e versículo 17. Ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do pasto, do curral, e nos currais não haja gado. Eu, todavia, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés andarem como os das corças e me faz andar em lugares muito altos. Isto, amados, é confiança de quem ouviu, de quem viu, de quem soube a revelação de Deus. Não é a confiança de quem teve promessa de que o mal vai passar. Então Deus fala, Ele responde, Ele não se ofende, Ele não se cala, Ele não está indiferente ao sofrimento humano. Ao contrário, os ouvidos dele estão atentos. O profeta Isaías, falando ao povo de Israel, a palavra que Deus tinha dado a ele, diz assim: demandai-me, tragam para mim as vossas questões que eu vou ouvir. O fato de ouvir uma questão não significa que vai ser a resposta do jeito que eu quero, mas vai ser a resposta que vai me dizer que Deus está comigo, que Ele está presente, que Ele não está indiferente. E outro questionamento que nós devemos procurar a resposta na nossa Bíblia é: Deus se revela aos homens e se compadece deles? Nós já respondemos essa pergunta. No momento em que o Senhor ouve o nosso clamor, em que Ele ouve o nosso questionamento e nós o perguntamos por que da tragédia, Ele fala conosco. Eu quero pedir aos irmãos que atentem para isso. É comum nós às vezes nos sentirmos culpados, a consciência pesada, o coração pesaroso, quando nós estamos sofrendo e nós indagamos a Deus e nós não compreendemos e nós o questionamos e perguntamos por quê. E dizemos para Ele: Senhor, por que tinha que ser comigo? Isso, porque fulano estava no melhor momento da vida dele, a sociedade tal era a mais arrumadinha do mundo, ela é que tinha as melhores condições, ou ela é que estava em condições tão ruins, por que veio esse mal tão grande agora? Deus não vai se ofender, e você não fique de peso na consciência. Quando eu tive as minhas perdas, eu também tive esses questionamentos. Quando eu soube a notícia da morte do meu marido, no melhor momento da nossa vida, da vida dele, no melhor momento ministerial, eu me calei diante dos seres humanos, mas diante de Deus, o meu coração clamava incessantemente: por que isto, Senhor? E não foram dias curtos, nem sofrimento pouco intenso. Mas no momento que Deus acalentou meu coração e falou comigo, eu pude entender que Deus tinha os seus propósitos e a minha alma sossegou no Senhor. E está sossegada até hoje. Isso que eu peço aos irmãos. Então Deus se revela aos seres humanos, além de ouvi-los, Ele se revela. Deus nunca deixa de se revelar. Se você está sofrendo, está vendo o sofrimento e está buscando no Senhor a sua resposta, a Bíblia diz que Deus tem prazer em revelar os seus segredos a Ele, aos filhos dele, aqueles que o amam, aqueles que têm prazer nele. O Salmo 25:14, ele diz assim: os segredos do Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Então, se você está buscando, pode ter certeza que Deus vai revelar. Não tenha dúvida disso. Então, amados, nós sabemos que Deus se revela aos homens, Ele tem prazer em dividir conosco os seus segredos. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, se não me engano, diz que Deus jamais faz coisa alguma na terra sem antes ter revelado aos seus servos, os profetas. Então esteja certo de que em algum momento Ele revelou. Às vezes nós não ouvimos, às vezes as vozes proféticas estavam todo o tempo falando, mas nós não ouvimos. Mas Ele jamais faz coisa alguma sem antes ter revelado aos seus servos, os profetas. Então, neste momento no qual nós estamos passando por uma pandemia de vírus, que a qualquer momento pode ceifar a vida de milhares de brasileiros,
e que entre eles pode estar você e eu, não se aflija. Busque a resposta do Senhor, confie nele e tudo nos será revelado, o nosso coração confortado, e nós poderemos também levar palavras de conforto aos sofredores que de algum modo já foram afetados por esta pandemia. No próximo vídeo nós continuaremos com este assunto e vamos mostrar que Deus, se Deus é ou não responsável pelas calamidades e onde está a responsabilidade de Deus e a responsabilidade humana nestes males. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.